Tô. Agora tô. Achei que eu estava gravando, estava aqui, ó, badalando agora que eu vi que não estava. Obrigado, Léo, por me avisar. Só para esclarecer para aqueles que veem a nossa gravação, a aula já começou tem um tempo, tá ok? A aula já começou. O professor que esqueceu, entendeu? A todos vocês que estão Olá, perdidos, já falamos sobre telespectador. concordância, que o tema principal da concordância é concordar, tá ok? Obrigado. Muito bom, João, obrigado. Então, o que acontece? Né, com os oferecimentos de Léo, aquele que lembra que a aula não está sendo gravada. O que acontece? Quando a gente fala desse conceito de concordância, a ideia básica é concordar, é fazer com que as coisas produzam, né, um elemento sintático de concordância entre si. Tá? Então, uma das coisas que eu vim trazendo para a gente começar a falar a partir de hoje, né, e possivelmente na sexta-feira eu vou deixar um material sobre isso, é observar o seguinte: a nossa primeira análise aqui sobre, me deixa apagar essa bagunça que ficou aqui, sobre a concordância nominal. Né? Então, é aqui que começa a nossa festa, por assim dizer. Né? Concordância nominal ela tem a ver com esse movimento entre os determinantes, substantivo, artigo, numeral, pronome, vai concordando em gênero ou número. Uma coisa para vocês saberem, sabe quando alguém fala assim, concordo com você em gênero, número e grau? Sabem disso? Já ouviram isso alguma vez? Sim. Sim? Então, é errado dizer isso. Ninguém concorda em grau porque grau não flexiona. Grau não tem nível de concordância. Eu posso falar um pouquinhozinho, então não tem flexão objetiva. Gênero e número, sim, concordam. Isso flexiona. Grau, não. Né? Então... Perdão. A internet caiu e eu não ouvi o exemplo que você deu. Não, na verdade, só falei de uma bobagem, que é quando a pessoa fala concordo com você em gênero, número e grau, ela erradamente está falando isso, porque grau não tem concordância. Grau não é obrigado a concordar com ninguém. Tá? Então, o que acontece aqui? A gente está vendo, né, um texto: frequentara como externo durante alguns meses uma escola familiar do Caminho Novo. Entrava às 9 horas, timidamente, ignorando as lições com a maior regularidade e bocejava até às 2, torcendo-me de insipidez sobre os canônicos bancos, sobre os carcomidos bancos que o colégio comprara, de pinho e usados, lustrosos, do contato de malandragem de não sei quantas gerações de pequenos. Né? Trecho do livro Ateneu, quem nunca leu, recomendo, é um livro muito interessante. Observe que os artigos, numerais, adjetivos e pronomes do texto concordam em gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural, com os substantivos aos quais se refere. Entrava às 9, ignorando as lições, e bocejava até às 2 horas. Né? Então, observa que entre o artigo, né, e o substantivo está tudo concordando direitinho. Né? Torcendo-me de insipidez sobre os carcomidos bancos. Então, também ali rola toda uma concordância, que o colégio comprara de pinho, usados, lustrosos, todos concordando com bancos. Do contato de malandragem de não sei quantas gerações, quantas concordando com gerações, né? Gerações de pequenos. A concordância persiste mesmo quando os termos estão separados no texto. Ou seja, a questão da concordância ocorre independentemente do grau de aproximação entre palavras. A palavra pode estar distante uma da outra, mas uma vez que ela esteja ligada àquela palavra, tem que haver a concordância, ainda que seja à distância. Tá? Então, o que a gente vai começar a trabalhar daqui para até a próxima segunda-feira, né? São esses casos de concordância em si, né? Os casos especiais de concordância que a gente tem. Eu vou deixar uma apostila para vocês. Deixa eu já mostrar essa apostila. Eu vou fazer aqui uma pausa. Né? Eu vou mostrar a apostila que eu vou deixar para vocês. Tá? Que essa apostila ela vai dar uma ajuda assim, bastante significativa, né, nos estudos de vocês. Então, eu vou abri-la aqui e eu volto a compartilhar a minha tela. Todo mundo pode ver aqui? Sim. Concordância nominal? Sim. Beleza? Então tá, olha só.
concordância nominal, regras de concordância nominal. Então, eu tenho princípio de acordo com o qual toda palavra invariável referente ao substantivo deve se flexionar ou alterar sua forma para se adaptar a ele. Né? Regra geral, palavras que se referem ao substantivo devem concordar com ele em gênero, masculino, feminino, número, singular, plural, tudo que a gente acabou de ver. E aqui começo. Adjetivos depois de vários substantivos. Se são substantivos de mesmo gênero, o adjetivo, quando adjunto adnominal, pode ir para o plural, no gênero dos substantivos, ou concordar só com o último substantivo. Se é predicativo, vai necessariamente para o plural. Olha só. O banco nos ofereceu um financiamento e um plano atrativos ou atrativo, porque é adjunto adnominal. É uma característica, né, do plano. Okay? Então, financiamento e um plano atrativos ou atrativo. Concorda com os dois ou concorda com um só, com o último. Isso aí muda o significado, não? Oi? Da frase? Não. Não muda, não. O banco nos ofereceu um financiamento e um plano atrativos ou um financiamento e um plano atrativo. Você está unificando os dois como uma coisa só, que é tudo parte do plano? Parece que quando bota atrativo, o financiamento não seria atrativo. Exato. Isso aí é uma questão que todo mundo tende a errar por fazer essa interpretação. Está entendendo? Então, o que é atrativo ali? Os dois. Então, você está tratando tanto financiamento como plano como uma coisa só. Por isso que você colocou o atrativo no singular. Está entendendo? Soa estranho para nós. Soa estranho, porque a gente já entende, bom, se são dois é plural. Quando é um predicativo do sujeito, aí é outra coisa. A confiança dos jogadores e a euforia da torcida eram exageradas. Então, ali, sim, é o predicativo do sujeito. Né? Tem um verbo ser ali. Aí vai ter que ir para o plural mesmo. Está entendendo? Os técnicos consideraram o local e o projeto perfeitos para o empreendimento. Né? Também é um caso de predicativo do objeto. Então, o local e o projeto perfeitos. Os dois eram perfeitos. Consideraram os dois como sendo perfeitos para o empreendimento. Galera, entendeu ou não? Sim. Sim. Léo, Essa última é predicativo verbo nominal? Não. É o predicado verbo nominal. Não predicado, isso. Sempre que você tem predicativo do objeto, predicado é verbo nominal. Se você ouvir falar em predicativo do objeto, pode considerar o predicado verbo nominal. Beleza? Então, os técnicos consideraram o quê? O local. O local o quê? Né? O local e o projeto, perdão. O quê? Perfeitos, como sendo perfeitos. Então, sempre que tiver isso, predicativo do objeto, predicado é verbo nominal. Fechado? Uhum. Então, vou avançando. Espera aí que entrou Rafa aqui. Quem é Rafa? Rafael Bush? Oi. Ok. Oi, tá vendo? Uma hora é Rafa, outra hora é Bush. Presídio pessoa. Então, olha só, gente. Deixa eu voltar. Ups. Então, meu primeiro caso aqui. Substantivos de gêneros diferentes. Me deixa descer isso. Se é adjunta adnominal, pode ir para o masculino plural ou concordar com o último substantivo. Se é predicativo, vai necessariamente para o masculino plural. O palacete e a fazenda, leiloados ou leiloada, concordando com o último, pertenciam a um empresário falido. Agora, Léo vai surtar de verdade, porque a concordância é de gênero e o primeiro masculino e o segundo feminino. E aí a concordância pode ficar só para o segundo que está no feminino, Léo, mas está falando dos dois. Nosso entusiasmo e nossa esperança eram imensos, automaticamente masculino plural. Né? Entusiasmo e esperança, que é uma palavra feminina, mas automaticamente masculino plural. O professor considerou Carlos e Fernanda aprovados, mesmo caso, vai para o masculino plural. Na primeira estrutura, eu tenho o adjunto adnominal. Na segunda estrutura, um predicativo do sujeito. Na terceira estrutura, um predicativo do objeto. E aí, todo mundo comigo? Sim. Sim, tranquilo? João, Bush, Malu, todo mundo tranquilo? Sim, senhor. Sim. Sim? Então, beleza.
adjetivo antes de vários substantivos. Se o adjetivo... Calma aí. Fala. Licença, desculpa. Uhum. Isso daí é slide seu que você fez, né? Eu vou deixar para vocês. Obrigado. Eu vou enviar para vocês depois. Na sexta-feira ele vai estar para vocês na plataforma. Beleza, então. Tá? Até porque o que eu pretendo na sexta-feira é enviar esse slide, né, com alguns exercícios só só de concordância nominal. Aí na semana Beleza. que vem eu quero falar de concordância verbal. Show. Tá bom? Então, olha, adjetivo antes de vários substantivos. Se o adjetivo é adjunto adnominal, concorda somente com o primeiro substantivo. Ele começou a relembrar antigas mágoas e ódios. Ok? Então, se o adjetivo é adjunto adnominal, concorda somente com o primeiro substantivo, uma vez que ele está, né, uma vez que ele vem antes. Ele começou a relembrar o adjetivo ali, que é adjunto adnominal, antigas, mágoas e ódios. Vai concordar com o primeiro. Ok? E o adjetivo, se o adjetivo é predicativo, pode ir para o plural ou concordar só com o primeiro substantivo. Eram imensos nossa esperança e nosso entusiasmo. Ela julgou absurdos a proposta e o plano. Ela julgou absurda a proposta e o plano. Repara que aqui inverteu o conceito do que a gente estudou antes. Deu para notar isso? Sim. Sim. Nossa, mas foi o sim mais falido que eu já ouvi na minha vida. Vamos lá. Deixa eu voltar um pouquinho. Primeiro caso, adjetivo depois de vários substantivos. Então, mais de um, né? Ó, eu tenho financiamento e plano, e os adjetivos depois. Agora, nesse caso aqui, adjetivo antes de vários substantivos. Tá? Então, se o adjetivo é adjunto adnominal, ele concorda somente com o primeiro substantivo. Ele começou a relembrar o adjetivo ali, antigas, e o primeiro substantivo, mágoas, e o segundo, ódios. A concordância é com o primeiro. Antigas mágoas. Tá entendendo? Uhum. Se o adjetivo é predicativo, ele pode ir para o plural ou concordar só com o primeiro substantivo. Eram imensos nossa esperança e nosso entusiasmo, ok? Ou pode concordar só com o primeiro. Era imensa nossa esperança e nosso entusiasmo. Ela julgou absurdos a proposta e o plano. Ela julgou absurda a proposta e o plano. Peraí, mas depois de vários substantivos, era o adjunto adnominal que ficava que nem esse predicativo agora. Sim, vamos voltar concordando lá. com o que está mais próximo. Vamos voltar? Depois de vários substantivos, ok? Substantivos de mesmo gênero, se o adjetivo é adjunto adnominal, pode ir para o plural no gênero dos substantivos ou concordar só com o último substantivo. Você está entendendo que ele vai dizer que pode ser as duas coisas? Uhum. Entende? No caso, quando ele vem antes do substantivo, é igual. É a mesma coisa. Está entendendo? Sim. É igual, ele só inverteu a posição do adjetivo, de depois para antes. Entendeu? Uhum. Só fez uma inversão da posição. Se o adjetivo é adjunto adnominal, concorda somente com o primeiro. No outro, ele concordava com o último. Está entendendo? Sim. Então, na verdade, é a mesma coisa, só está trocando de posição. É só o adjetivo que está mudando de posição. Não é nada demais, não. É só uma mudança de posição. Tá? Vou avançar aqui. Palavras e expressões que podem gerar dúvidas. Anexo, incluso, obrigado, concordam com o nome a que se refere. Já estão inclusas no processo as cópias dos documentos. Já estão anexas no processo as cópias dos documentos. Já estão anexos nos processos os relatórios. Tranquilo? Uhum. Bastante fica no singular quando equivale a muito e muitas. Quando equivale a muito e muita, e no plural quando equivale a muitos e muitas. Ficaram bastante irritadas porque ouviram bastantes provocações. Ficaram muito irritadas porque ouviram muitas provocações.
É só trocar bastante por muito ou por muitos. Beleza até aqui? Sim. Sim, de verdade. Meio é invariável se equivale a pouco e variável quando se equivale a metade. Ela ficou meio nervosa porque já eram 2h30 e ninguém havia chegado. Tranquilo? Ninguém fala ela ficou meia nervosa, ela ficou meio nervosa. Tá beleza até aqui? Yes. Então avancei. Expressões do tipo é bom, é proibido, é necessário mais substantivo, se o substantivo tem determinante, artigo, pronome, né? O adjetivo bom, proibido, necessário concorda com o substantivo, do contrário vai ser invariável. Por exemplo, esta água mineral é boa para a saúde, ok? Porque tem determinante. Agora não tem determinante. Água mineral é bom para a saúde. Quem é o determinante da primeira estrutura? E aí, quem é o determinante? Vai, Léo. Ah, tá, é porque tava mudo. Quem é o determinante ali? Acho que o Léo travou. João.